O advogado Marcelo Wide, em alusivo ao Dia do Trabalhador, né? Dia 1º de maio, hoje, vamos falar do trabalhador. E aqui nos estúdios do Comando Geral, então, vamos falar com o advogado Marcelo Wide para tratar, né, na realidade, dos direitos do trabalhador. Doutor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Então, Eliezer, Chico, vamos já ficar à vontade para que nós possamos. E você, antes de a gente começar o bate-papo, linha liberada para você ligar 2106-9927 para a gente conversar. Você tem alguma dúvida com referência aí ao trabalho, né? As leis, né? Que vira e mexe, mudam, enfim, tem novas regras. Quer saber, tem alguma dúvida com referência ao seu emprego, ao seu trabalho, algo na sua carteira de trabalho, enfim. Esse é o momento para você conversar com a gente e tirar todas as suas dúvidas. Eliezer. Primeiro, seja bem-vindo, doutor Marcelo Wide. Prazer em recebê-lo aqui no Comando Geral. Bom, primeiro, como surgiu essa data do Dia do Trabalhador? Qual a importância de celebrarmos esse dia e fazermos uma reflexão sempre a cada ano? Bom, obrigado pelo convite. Quanto à data, ela é desde 1886, então já tem aí quase 140 anos que surgiu o Dia do Trabalhador. Começou com um movimento aí em Chicago, lá nos Estados Unidos. Sempre aconteceu internacionalmente, né, em vários países, ao mesmo tempo, de forma aí simultânea, sempre tem movimentos com essa data. E o foco, né, do início dessa data é justamente a redução da jornada. Foi o que sempre foi questionado, porque naquela época a jornada de trabalho muito comum nos empregos era 13, 14, 15 horas, não tinha uma limitação. E toda essa revolução que existiu foi buscando ter essa limitação de 8 horas diárias. E aí, quando foi 3 anos depois, em Paris, foi criado o Dia do Proletariado, né? Ainda não era do trabalhador, depois, mais na frente, foi que foi convertido para trabalhador. E aqui no Brasil, só foi comemorado a primeira vez só em 1882, lá em Porto Alegre, quando foi ter a primeira vez que aconteceu em praça pública a comemoração do Dia do Trabalhador. A gente tem uma você me permite, né? Então, um pouco desse contexto histórico aqui. O direito do trabalhador começou a ter um foco maior já em Getúlio Vargas, ali em 1940, quando ele, culturalmente, cada ano ele fazia lançamentos no Dia do Trabalhador de novidades de direitos trabalhistas. Foi quando surgiu aí a CLT, aí um ano depois já veio a Justiça do Trabalho, veio sempre essa criação. Pois é. Para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. E uma coisa que eu conversava ontem, antes de saber até, que hoje iríamos falar e da nossa produção nos informar a respeito, que conversaríamos com o advogado com referências à lei do trabalho. Doutor, quantas vezes a nossa carteira de trabalho, digamos, ela pode ser assinada? Porque eu conversava assim, rapaz, até onde eu sei, se os horários não baterem, né? Não chocarem a sua carga de horário numa empresa e na outra, que seja do mesmo ramo, não se conflitarem, ela pode ser assinada 2 vezes, 3 vezes? Como é que é essa situação? Uma pergunta maravilhosa essa que você fez. Parabéns. Isso é uma grande dúvida de muitos trabalhadores. E, na verdade, ela não existe uma limitação. De forma dupla. Ela nem existe a limitação concomitante. Ao mesmo tempo, você pode ter vários empregos. Um grande exemplo são professores. É muito comum um professor, por exemplo, da rede pública ou da rede privada, ele ter vários vínculos ao mesmo tempo. E aí ele vai trabalhar numa jornada por hora. Ele trabalha dando uma aula num horário, numa escola, e num outro dia determinado ele já dá em outra escola e por aí vai. Então ele pode ter vários, 3, 4, 5 vínculos, isso não importa. Outra situação também ainda sobre essa carteira assinada em aberto, como é muito comum chamar, é quando o trabalhador sai de um período de trabalho e a empresa não faz a baixa da carteira. Muito trabalhador fica, reter minha carteira e aí eu não consigo entrar em outro emprego. Consegue sim. O trabalhador sai do emprego, não teve a baixa da carteira, por exemplo, não recebeu a rescisão, não foi dada a baixa, ele consegue trabalhar em várias outras empresas. E antes isso já foi uma óbice, já foi um problema. Que antigamente a Previdência Social, ela não concedia um benefício porque ela entendia que a pessoa ainda estava trabalhando.
Mas se não está havendo aquela contribuição, apenas não foi feita a baixa, hoje não existe nenhum problema com o digital trabalhador. também, a carteira digital, né? Perfeito, é exatamente por isso. O motivo justamente é esse, com o ingresso do E-Social, né, passou a ter essa inovação aí para o trabalhador. É porque a gente falando a respeito disso, né? Eu disse assim, rapaz, porque existem os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Aí eu na minha concepção, falei assim, ó, se eu entro para o emprego 6 da manhã, saio meio-dia, se eu entro 2 horas da tarde, saio 6 da tarde, se eu entro 7 horas da noite, saio meia-noite, então eu posso ter a carteira assinada em 3 lugares. Aí a pessoa me disse assim, não, você só pode ter a carteira assinada uma vez, aí... A diferença é a modalidade, né? Não, diz assim, não, você pode ter a carteira assinada só uma vez, porque a outra já passa a ser a MEI, por MEI, então quer dizer que não existe. E ainda tem um outro fator, que é a questão do trabalho sobre a jornada, né? Que é o trabalho à disposição, então tem também a questão de você estar ali à disposição do seu trabalhador. O que é que isso acontece? Acontece a seguinte situação, por exemplo, médicos, no caso, quando ele tem um vínculo de emprego com um hospital, quando ele não é por MEI, né? Quando ele não é pessoa jurídica. É raro, mas acontece. No sul do país isso é mais comum. O que é que vai acontecer com esse profissional médico? Ele tem a carteira assinada e ali ele fica só à disposição. Quando ele é chamado, quando ele é convocado, é que ele vai lá para poder trabalhar. Outra situação também muito comum, que já veio com a última reforma trabalhista, já de 2017, foi a chamada trabalho intermitente, que é quando o trabalhador, ele é muito comum agora, aqui em Teresina a gente vê, nas empresas terceirizadoras de mão de obra. O que é que vai acontecer? A carteira ela é assinada e ele trabalha quando convocado. Por exemplo, é um trabalhador que faz a descarga, né? Que é o estivador, por exemplo, num polo industrial. E aí ele vai um dia na semana, ele vai receber aquele FGTS proporcional, aquele um dia na semana, ele vai receber aquelas férias, um terço de férias e o 13º proporcional aquele dia. Então ele vai poder ter vários vínculos com várias empresas e receber sempre proporcional aquele trabalhador. Agora, doutor, essa questão intermitente não gera uma instabilidade, uma insegurança no trabalhador, porque digamos que o LS é contratado de forma intermitente, aí ele não tem como se programar para ir ao médico, para ir a uma viagem, para fazer uma atividade aquém do trabalho. E aí é o seguinte, ele resolve, está intermitente, ele resolve a casa de um parente, ele do nada é chamado. E aí não há um prejuízo, não há uma situação que o trabalhador fica numa situação totalmente desfavorável? Certamente. A legislação que rege o intermitente, ela estabelece uma previsão obrigatória da convocação ser realizada com antecedência mínima de 72 horas e que o silêncio nessa convocação importa na aceitação, traduzindo para facilitar para o ouvinte. Quem é um trabalhador intermitente, ele não pode ser considerado um trabalhador que vai ser chamado o famoso queima-roupa. Amanhã você vai trabalhar. Ele tem que ser convocado com antecedência de 3 horas. E se ele não responder, a empresa conta com o trabalho dele. Mas se ele não puder ir, aí ele tem aquelas 72 horas para informar que não foi. Só que o que você tanto preconiza é justamente isso, esse prejuízo, essa previsão, essa falta de estabilidade do trabalhador, porque, por exemplo, o intermitente ele não tem direito ao aviso prévio indenizado, que é um grande direito do trabalhador relacionado à estabilidade. Tem direito a férias? Tem. O único direito que ele não vai ter é o aviso prévio indenizado. Os outros são proporcionais. E ainda tem um detalhe, o seguinte, ele não tem uma segurança de uma renda, por exemplo. Não sei quantos dias eu vou trabalhar no mês. Se a empresa passar 30 dias sem precisar dos meus serviços, e aí como é que eu vou ficar de renda, de remuneração? Inclusive, existe uma instabilidade jurídica, porque como houve uma omissão da legislação nesse sentido, o que está acontecendo atualmente é que chega a ter casos de pessoas que passam mais de 100 dias sem ser convocados e ainda tem um vínculo de emprego em aberto. E a Justiça do Trabalho ainda está aceitando em alguns tribunais regionais. Tem ouvinte? A ligação caiu, né? Então você do telefone pode ligar novamente, 2106-9927, você pode ligar e fazer então, portanto, a sua pergunta ainda aqui para o advogado. Sobre a questão, até me perdoe, Magela, ainda sobre a questão de estabilidade e segurança para o trabalhador, as convenções coletivas de trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui do rodoviário, por exemplo, que eu fiz parte, fui diretor da categoria. O rodoviário tinha ticket de alimentação, tinha
um salário razoável, tinha plano de saúde, e aí do nada o setor patronal acabou cortando o plano de saúde, o ticket de alimentação caiu lá para o chão. E aí, qual é a relação que garantia, não tinha um direito adquirido por ter décadas com essa formatação, e do nada o trabalhador ficar sem esse direito, ficar sem essa garantia, por exemplo? Sim, eu acredito que você está se referindo ao caso de Teresina em específico. Sim. O que acontece? No caso de Teresina, é uma exceção da regra, em que é de conhecimento público, notório de todos, em que existe uma crise no setor. Então, em decorrência dessa crise do setor, embora exista uma convenção coletiva, toda uma estabilidade no setor relativa a todos esses direitos que você acabou de falar, como alimentação, questão do plano de saúde, questões salariais em si, mas só que precisou haver um dissídio porque as empresas elas estavam com a receita ou zero ou semelhante a zero em muitos setores. E por isso que houve esse dissídio, esses encontros com o TRT, a mediação com desembargadores para poder dar alguma solução plausível à situação. Infelizmente, enquanto não houver uma solução para o setor, não há o que se resolver perante o funcionário. Até porque, embora existam direitos trabalhistas, uma empresa só paga se ela recebe, se ela fatura, se ela tem direito, né? Então, assim, os direitos dos trabalhadores, eles existem, assim como existem as obrigações, mas só se pode ser pago, só se pode ser deferido, infelizmente, se tiver dinheiro para isso. Aí é só para resumir, para arrematar, mas com o retorno das atividades, por exemplo, esses direitos não teriam que ser retornados, por exemplo, o ticket de alimentação que era 600, 700, está a 250, o plano de saúde praticamente não retornou. Com o retorno das atividades, com o retorno de receita para o CETUT, os trabalhadores não tinham que ter os seus direitos retornados também? Por se tratar de uma situação que a gente chama subjúdice, né, que ainda está em discussão no judiciário, é preciso aguardar a manifestação judicial. Agora, em regra, se fosse tratado de um caso hipotético, você tem toda a razão. Teria que ter o retorno de todos os benefícios que teria sido garantido na CCT, desde que esse retorno também fosse estabelecido na margem das empresas que estão lá afiliadas ao CETUT. A você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Então, para você, o nosso muito obrigado. Vamos ver que o vídeo que tem a falar. Bom dia, Magela. Bom dia, Chico Gomes. Um abraço. Feliz Dia dos Trabalhadores. É o Paulo aqui do Eduardo Costa. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Chico Gomes, se ele já está conseguindo andar na Vila Irmanduz, que ninguém consegue. Chico Gomes, às 8, 8h30, Chico Gomes, eu estou bem na Vila Irmanduz aí, levando uma roçadeira para um colega meu consertar. Será que dá para me passar nas ruas, Chico Gomes? Tanto buraco? Um abraço, Magela. Um abraço, meu amigo, bom dia. Tá difícil a situação ali pela Irmanduz. Tem mais um ouvinte aqui com a gente. Alô, você, bom dia. O rapaz aí entrou nesse assunto aí dos rodoviários e o advogado estava explicando muito bem a questão dos intermitentes. E ele cortou. Então, o assunto dos intermitentes ficou no vácuo. Aí foi falta de programação desse rapaz bem aí, dessa pergunta. Tá, então, daqui a pouco a gente volta a falar mais dos intermitentes. Então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela companhia. Voltando, falando só rapidamente aqui, a S-Trans deve cancelar a multa sem obrigar o condutor a ir até a mesma, já que o erro não foi do condutor. Então, exatamente, já debatemos esse assunto aqui, é isso mesmo. Debatemos aqui esse assunto. Bom, falamos ainda há pouco, perguntei sobre a assinatura, né, aí de carteiras e tal. Agora eu quero perguntar aqui para o doutor a diferença, né, de contratação de CLT para pessoa jurídica, MEI, que é o micro pequeno empreendedor individual. Qual a diferença dessas contratações, como elas devem acontecer, doutor? Olha, desde 2017, com a última reforma,
passou a ser legalizado, passou a ser permitida a figura da pejotização. A pejotização é o nome popular que a gente dá para a contratação de pessoa jurídica para trabalhar como se fosse um empregado. Na verdade, ele não é um empregado. Quando existe uma pejotização, quando uma pessoa é contratada para trabalhar como PJ, como meio microempreendedor individual, o que se trata é que ele é um trabalhador vinculado a um vínculo de prestação de serviço. Existe uma ausência de vínculo de emprego. Ele é um trabalhador, mas ele não é empregado. De empresa para empresa. De empresa para empresa. E aí, quando se fala de empresa para empresa, a gente tem que observar alguns requisitos. Por exemplo, não se pode haver a cobrança de jornada, não pode cobrar horário, não pode cobrar assiduidade, não pode cobrar a exigência de um atestado médico. Por exemplo, quem é contratado PJ, ele não pode ter um desconto salarial se ele não for trabalhar naquele dia. Não pode ser exigido dele o uso de farda, não pode ser exigido dele o uso de crachá, não pode ser exigido dele o batimento de ponto, o controle de jornada, de entrar, por exemplo, 8 horas, sair meio-dia, entrar 12 e sair 6. Por quê? Porque ele não é um empregado, ele é um trabalhador, mas ele é um prestador de serviço, certo? Por exemplo, o coerente é que ele não receba seu pagamento na conta de pessoa física, já que ele é contratado como pessoa jurídica, ele tem que emitir a nota fiscal pelo PJ e receber na conta pessoa jurídica. Pagar os impostos referentes. Referentes, né? No caso aí é o simples do MEI, né? Que é um valor de 5% do salário mínimo. Além disso, é importante também estabelecer que é muito comum, às vezes, existir uma deturpação, né? Para não dizer até mesmo uma fraude, uma maquiagem dessa situação. E que, infelizmente, algumas empresas querem contratar um empregado na condição de pessoa jurídica e querer ter o melhor dos dois mundos, né? Só que não existe, porque muitas vezes ele quer fazer isso e aí a pejotização, embora ela esteja legalizada, ela não pode acontecer sem o preenchimento dos requisitos legais. Quais são esses requisitos legais? O artigo 3º da CLT ele vai estabelecer 5 princípios para que a pessoa possa ser empregado. Então tem que ter habitualidade. Se não houver habitualidade, não é empregado. E se tem habitualidade, você não pode contratar como pessoa jurídica. Tem que haver a pessoalidade, por exemplo, a pessoa tem que ir ela mesma, pessoalmente, para o trabalho. Se eu tiver a oportunidade de mandar uma pessoa no meu lugar me representar, como acontece muito nos casos de motoboy delivery, muitas vezes ele é contratado como MEI, mas ele não tem a oportunidade de dizer assim, não, hoje eu não quero ir, eu vou mandar um colega no meu lugar. Se ele não tem essa oportunidade, então na verdade ele está sendo maquiado uma relação e de fato ele é um trabalhador empregado, né? Só que maquiaram com o MEI na intenção de não pagar o FGTS, de não pagar a periculosidade que ele tem direito, de não pagar a rescisão dele, de não dar o 13º, de não conceder as férias, de não conceder o texto de férias e por aí vai. Se um PJ é contratado a um MEI, e aí é o seguinte, aí ele acaba sendo feita essa maquiagem, ele pode reivindicar a assinatura na carteira, ou reivindicar uma multa, ou os direitos de um empregado comum? Tranquilamente. O procedimento correto é, quem trabalhou como MEI, mas tem aquela convicção, aquele sentimento de que realmente ele era um empregado e somente trabalhou como MEI para que não sejam pagas as verbas trabalhistas dele, ele deve procurar um advogado e explicar seu caso. E o procedimento correto é entrar com a reclamação trabalhista, cobrando o aviso prévio indenizado, o FGTS, aí vem com a multa dos 40% do FGTS, o 13º, férias, o texto de férias. Um expediente padrão, vamos dizer assim, todos os dias de segunda a sexta, entra no mesmo horário, sai do mesmo horário, já pode caracterizar relação trabalhista. Pode, só tem um detalhe. Para caracterizar uma relação trabalhista, é fundamental que tenha os 5 requisitos da relação trabalhista. Se faltar um deles, já não é relação de emprego, é relação apenas de trabalho. O fato de não ser emprego, não tem direito à carteira assinada. O que é muito comum no caso da pejotização diz respeito à subordinação. Certo. O PJ ele não tem um chefe, ele não tem um patrão, ele tem uma pessoa que foi contratada, ele tem um parceiro comercial. Então, se a pessoa ela se reporta a um chefe, se ela tem que bater um ponto, cumprimento de jornada, se ela recebe um pagamento fixo por aquilo, se ela não pode enviar uma pessoa no lugar dela, se ela tem que usar farda e por aí vai, ela, na verdade, por mais que ela tenha um contrato assinado de pessoa jurídica, na verdade ela é uma empregada, ela tem todos os direitos trabalhistas no CLT.
É isso. E, doutor, as tendências, quais as tendências hoje do mercado para contratação por e-mail? Crescente, certo? Crescente, o mercado está cada vez mais contratando por MEI, contratando pelo PJ, porque em muitos casos termina sendo viável para as duas partes. Né? Principalmente hoje pelo trabalho remoto, pelo famoso home office, né? Muito comum essa prestação de serviço acontecer dessa forma. Né? E muitas empresas também não têm uma questão financeira, uma liquidez, uma solvência para poder ter o ônus de um empregado, como é o caso, por exemplo, dos entregadores delivery, que na maioria das vezes o Ministério do Trabalho quer a todo custo que seja assinada a carteira, em alguns casos nem configura um vínculo de emprego, quando, por exemplo, não tem uma habitualidade, quando, por exemplo, não existe uma obrigação de ir somente aquele entregador. Então, nesses casos, por exemplo, de motoboy delivery, se encaixa perfeitamente o microempreendedor individual. Na verdade, são 72 profissões que estão lá cadastradas no microempreendedor individual, que podem sim ser trabalhadores PJizados. Doutor, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui sobre os vínculos. Existe um tipo de trabalhador que é o comissionado no serviço público. Pode haver mais de uma nomeação em órgãos diferentes. Quando é que isso é permitido? O comissionado, ele é uma modalidade de prestação de serviço. Né? Ele também é uma dúvida que muito chega para mim, a pessoa foi comissionado, saiu, não recebe, não recebi rescisão. Você não recebeu rescisão porque você não tem, porque no contrato que você assinou, você tinha uma prestação de serviço, lá vem dizendo, na maioria dos casos que eu recebo, que não tem um controle de jornada. Na vida real, no Instituto Prático, ele realmente não cumpria uma jornada, não batia ponto. Então ele não tem ali o direito ali muitas vezes a férias, não tinha direito também a aviso, por aí vai. Ele pode ter mais de um vínculo desde que não sejam chocados, porque aí inclusive é desde a Constituição também de 88 já trata disso. Tanto para o servidor comissionado quanto para o concursado. Ele pode trabalhar, por exemplo, para a Prefeitura, para o Estado e para a União, né? Desde que sejam horários compatíveis. Isso vai acontecer com maior facilidade no caso dos professores. Professor 20 horas. Se ele for um professor 20 horas, ele não vai conseguir estar nos 3, porque aí vai dar o quê? 60 horas. Mas, por exemplo, se em um dos empregos ele for 10 horas, se ele tiver uma jornada reduzida, é possível que seja. Doutor, aqui em relação aos domingos e feriados, por exemplo. É exatamente isso aí, Chico. Eu ia perguntar. Nós, né, no nosso caso, eu comparo a um serviço essencial, né? Porque a emissora, né, tem sua programação ao vivo, ela não pode, como todas as outras emissoras, tem os seus telejornais, os seus programas normais, né? E aí, como é que fica? Complemente, Chico. E aí o seguinte, para corroborar, porque é o seguinte, como é que fica essa questão dos domingos e feriados? Porque tem empresas que escalam o trabalhador para o domingo, por exemplo, para o feriado. Principalmente os supermercados, né? E aí o seguinte, não querem pagar pelo feriado, não querem fazer o cumprimento. O que o trabalhador pode fazer? E ainda sobre o domingo, para poder fechar, quantos domingos eu posso trabalhar consecutivo sem que haja ali um intervalo de uma folga, pelo menos de um domingo no mês? A questão do domingo do mês, o ideal não. A legislação trata, são 3 domingos para uma folga. Isso. Para quem trabalha em domingos, por exemplo. E quando não é cumprido isso? O trabalhador trabalha 2, 3 meses sem folgar um domingo. Aí, se for 2, 3 meses, incide apenas as horas extras. 2, 3 meses, no caso. Se for 2, 3 meses sem folgar um domingo, vai incidir apenas as horas extras, certo? Desse domingo. Domingos e feriados, as horas extras são pagas em dobro. É pago o valor de adicional de 100% a título de hora extra. Entretanto, se acontecer vários períodos muito longos, por exemplo, é comum acontecer de trabalhadores, por exemplo, em restaurante, passarem 4, 5 anos sem terem um domingo trabalhando. Eu já tive casos assim. Quando isso acontece, passa a existir um tipo de dano moral, que é o famoso dano existencial. Esse tipo de dano moral decorre pela situação em si de não ser cumprido o direito dele de descanso para que ele possa ter o convívio familiar. Então isso é pacífico no âmbito da Justiça do Trabalho, que nesses casos em que o trabalhador passa vários anos tendo muitas horas extras, ou extrapoladas das 2 horas diárias ou não gozando os domingos, além da remuneração material pelas horas extras, ele vai ter direito sim à remuneração por dano moral vinculado ao dano existencial,
que ele sofreu. Bom, temos ouvinte ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Magela Lima. Bom Bom dia, meu dia querido. a todos da bancada, especialmente ao entrevistado. Rapaz, eu não poderia deixar de participar hoje, Magela. Um bom dia especial aos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente aqui na nossa cidade de Timon. E lembrar aqueles trabalhadores e trabalhadoras que no momento estão desempregados, né, rapaz? Pedir a Deus que abra a porta de emprego para esses homens e mulheres que querem trabalhar e precisam, né, Magela? Que são honrados. Com certeza. O trabalho para o sustento do suor do seu rosto. E aí eu quero fazer uma pergunta ao entrevistado. Rapaz, nós tivemos, recentemente, no passado muito próximo aí, uma reforma trabalhista. Até hoje, Magela, sinceramente, eu não entendi se essa reforma trouxe benefícios positivos para os trabalhadores, né? Na visão do entrevistado, o que quer dizer da reforma trabalhista que ocorreu recentemente no nosso país? Eu soube se trouxe menos benefícios para os trabalhadores, ou se ficou na mesma, ou se complicou mais. Tá bom, Marcelo? Bom dia, obrigado pelo espaço e um bom dia aí aos trabalhadores, ao dia de trabalho. Bom dia, seu Silvestre, bom dia para toda a comunidade trabalhadora do município de Timon, né, que estão trabalhando, nos ouvindo, ou que estão em casa, aí no seu recesso, na sua folga, também acompanhando a nossa programação. Então fica aí, doutor, a pergunta, né, quais foram as vantagens aí, algumas delas, né, aí dessa nova reforma trabalhista para o trabalhador? Seria mais fácil falar quais foram as desvantagens para o trabalhador. As vantagens muito poucas, né? De certo modo as vantagens foram muito poucas, mas existe um ideal de legislação que eu considero sim muito vantajoso. Ocorre que a legislação trabalhista, quando ela foi reformada em 2017, a ideia dela foi poder ajustar a realidade que existe no Brasil quanto às contratações, à necessidade de formalização desses trabalhadores, sobretudo para que possam ser garantidos os direitos básicos desse trabalhador vinculados ao FGTS e à Previdência Social. Nesse aspecto, que eu considero primordial, foi a criação do intermitente. Por quê? O intermitente, por mais que exista essa estabilidade, essa ausência de estabilidade, né, essa instabilidade que a gente já tratou ainda há pouco, mas o que acontece é que existe uma formalização desse trabalhador e a partir dessa formalização existem várias coberturas previdenciárias que ele pode ter direito, inclusive nos casos de acidente de trabalho. Doutor, eu vou fazer uma pergunta aqui acerca de direito do trabalhador. Como é que o trabalhador pode fazer para se desvencilhar da questão da assédio moral e cobranças indevidas? Eu vou exemplificar. Falar daquilo que eu conheço, por exemplo, no transporte público, aqui da capital, o cobrador, quando há um assalto, ele é obrigado a pagar o valor que foi subtraído, caso contrário, ele é demitido. Quando há uma batida, a empresa obriga o motorista a arcar com as despesas. Se um pneu estoura um buraco, ele também tem que pagar. E aí, como é que o trabalhador pode proceder para ser ressarcido por esse tipo de prática? Sempre essa relação de empresa e trabalhador, a empresa sempre ela costuma ter vantagens em relação ao empregado, isso é inevitável. Uma prática dessa daí, ela chega a ser no mínimo triste. Você querer cobrar de um motorista de caminhão um reparo de um pneu que estourou, que não era culpa dele, que é um simples fato. Uma batida, por exemplo, um assalto. Não existe isso. O que a legislação trabalhista diz respeito ao assunto é que quando não houver o dolo, ou seja, quando não houver intenção de causar o prejuízo à empresa, né, o trabalhador não pode assumir esse prejuízo. Uma coisa é o acidente de trânsito ser causado por culpa do motorista, outra coisa é ser um acidente por culpa não, por responsabilidade, por imprudência dele, né? Aí realmente ele vai ter que pagar esse prejuízo e mesmo assim ele não pode ter, por exemplo, o seu salário todo subtraído de uma vez só, sua rescisão toda subtraída, existe uma limitação de 30%, por aí vai. No caso de culpa, que é quando ele não teve a intenção de causar aquele prejuízo, né, no caso de um pneu que ele ia passando, tinha um buraco no meio da rua e estourou o pneu, ele não pode ter que pagar até porque pneu novo. O motorista não vai querer sair caindo em tudo quanto é buraco, né, velho? Ninguém quer. Quando existe isso, esse trabalhador não pode ser responsabilizado. Mas caso exista um desconto salarial dele, ele tem que procurar explicar isso para o empregador dele, ó, com a maior calma possível.
E se não resolver, ele precisa se munir de provas para que quando ele saia do emprego, ele tenha todas as provas para poder ajudar o advogado a ajudar ele a receber esse ressarcimento do que foi indevidamente pago para ele. Inclusive, existem casos que esses descontos indevidos, além do ressarcimento, geram dano moral ao trabalhador. E para encerrar aqui a minha, porque é bom a gente sempre puxar, e nos casos de banmorte, que é banmorte, o empresário, o patrão, empresta dinheiro para o funcionário com juro. E aí desconta no contra-cheque do trabalhador, às vezes nas férias, e aí ele mascara esse desconto com até um valezinho em papel mesmo, lá escrito, e cola no contra-cheque com a desculpa. E o patrão pode emprestar dinheiro para o funcionário. Com a desculpa de que é um adiantamento. É comum, ainda mais no segmento que eu trabalhei. O patrão vai lá e empresta a juro, e aí vai um papelzinho lá grampeado no contra-cheque que o trabalhador está sendo descontado um adiantamento, por exemplo. Pode isso, como o trabalhador pode fazer para poder ser ressarcido também dessa prática danosa. Isso é quase uma agiotagem, né? O que acontece? Emprestar o dinheiro, na verdade, se for no aspecto de fazer um adiantamento salarial, é possível sim a empresa fazer, mas elas têm limitação. Por exemplo, não pode haver a cobrança de juro. Além disso, precisa ser discriminada qual é o motivo desse adiantamento, né? Tem que ter a previsão de quando é que vai haver o desconto desse adiantamento, e por aí a gente tem que seguir. O que não pode ter é essa cobrança de juros. O que não pode haver é o desconto integral. Por exemplo, adiantou o salário integral do funcionário numa quinzena só, já adiantou as 2 quinzenas e aí vai abater da segunda quinzena o valor integralmente. Não. Descontar nas férias, né? Às vezes pode, da indenização de férias sim. Se não for o valor integral, for uma limitação de 30%, é possível sim. Bom, uma das perguntas, né, mais corriqueiras, né, e uma das coisas que mais acontece aí com o trabalhador, e é sempre bom a gente estar lembrando, né, quais os direitos de quem não tem a sua carteira assinada ainda. Quem não tem carteira assinada, em regra, ele tem todos os direitos de quem tem a carteira assinada. A questão é que se o empregador não conceder esses direitos, ele vai precisar entrar com ação na Justiça do Trabalho para buscar o reconhecimento de vínculo, diga-se, a assinatura da carteira, o recebimento do 13º, ou proporcional ou integral, vai depender do período trabalhado, o recebimento das férias, o adicional de 1/3 de férias, porque muitas pessoas perguntam o que é as férias, qual é o valor de férias. As férias é o valor do seu salário mais 1/3, né? Mais 0,33. Além disso, ele vai ter direito ao aviso prévio, que pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Esse aviso prévio muitas vezes vai ser superior a 30 dias, ele pode ser de 30 a 90 dias, depende da quantidade de anos que a pessoa trabalhou. A cada ano trabalhado vai aumentando 3 dias. Então, a partir de um ano, você já tem ali 33 dias, 36 dias, 39 dias. É importante dizer que o aviso trabalhado, ele só pode ser limitado a 30 dias. Se você trabalhou vários anos, por exemplo, 10 anos no emprego, você vai ter ali 60 dias de aviso prévio. Então, 30 dias é trabalhado, os outros 30 são indenizados, né? E aí, se você tinha direito à periculosidade e não recebeu, por exemplo, o entregador que utilizava moto tinha direito à periculosidade, era assinada a carteira ou era assinada a carteira ou não, né? Ele trabalhava efetivamente como motoboy de entrega. Se mesmo que ele não recebesse a periculosidade, entrar com ação na justiça, vai cobrar periculosidade. Só pode. Se ele, por exemplo, era um zelador de um local que passava mais de 50 pessoas usando o banheiro por dia, a exemplo de restaurante, shopping, grandes centros, por exemplo, ele tem direito à insalubridade. Então, se ele não tinha carteira assinada, ele vai cobrar essa insalubridade também. As horas extras, se não forem pagas, tanto o intra-jornada, que é no intervalo do almoço dele, por exemplo, que for suprimido, ou extra-jornada, que era após a jornada dele, ou, por exemplo, de um domingo ou feriado que ele trabalhou e não recebeu, vai cobrar todos esses valores na Justiça do Trabalho. E nos casos, Magela, o doutor fez aqui uma informação interessante, nos casos em que o trabalhador tinha direito, por exemplo, a 90 dias de aviso e ele cumpriu os 30 e o patrão deu aí 2 meses para ele ficar em casa para não indenizar esses 2 meses. Pode isso? Pode não, tem que cobrar essa indenização na Justiça do Trabalho. Inclusive, para quem não trabalhou, inclusive eu quero falar também 2 estudos sobre isso aí. É importante também entender o seguinte: o aviso prévio trabalhado, ele não pode ser dispensado. O que é isso? Muitas vezes acontece a situação que o empregador,
ele diz assim, olha, eu não vou te dar o aviso indenizado, então você vai ficar em casa, você vai receber esse período de 30 dias, mas lá na sua casa, você vai receber o pagamento, mas você estando em casa, sem você estar vindo para cá. E aí, na verdade, o que ele está fazendo, ele está tendo o mesmo ônus como se estivesse indenizando esse trabalhador. Só que ele está fazendo isso para que ele ganhe 40 dias do pagamento da rescisão. Porque ele vai ter 30 dias a mais para pagar aquele salário que era correspondente ao aviso, mais os 10 dias de rescisão. E se isso acontecer, o trabalhador, quando entrar com a ação na justiça, ele vai ter direito a um salário a mais. Além disso, quem trabalhou sem carteira assinada, também vai ter direito à multa se acontecer de não receber a rescisão em 10 dias. O que acontece muito de alguns empreendedores só querem pagar a rescisão para quem teve carteira assinada, mas quem não teve carteira assinada tem que ter o direito à rescisão sim, e se não for pagar essa rescisão no prazo de 10 dias, vai incidir a multa de um salário que ele recebia, né, pelo não pagamento nos 10 dias. Bom, para fechar, falamos muito do direito, né, dos trabalhadores para com, da empresa para com o trabalhador. E para finalizar, 8 horas e 13 minutos, quais são os deveres do trabalhador para com o patrão? Toda história tem duas versões, né? O trabalhador não podia ter só direito, ele tem que ter obrigação sim, isso é de lei. Ele tem um dever ético, o trabalhador ele tem que cumprir um dever ético, ele não pode ter uma atividade vinculada, por exemplo, a atos de corrupção, como por exemplo, o funcionário do caixa ela não pode subtrair para si o dinheiro do caixa. Isso. Ele não pode fazer uma concorrência interna na empresa, por exemplo, a empresa vende carne e aí ela não vende frango, e aí o trabalhador, não, mas eu crio frango em casa, então eu vou pegar o meu frango e vender para o cliente da minha empresa. Isso não pode acontecer. Tudo isso que eu estou falando, que eu vou falar aqui, elencar, são situações que, se ocorrerem, a empresa vai poder estabelecer sanções administrativas, que é advertência, suspensão e, dependendo da situação, até a demissão por justa causa, tá bom? O que acontece? Além desses dois institutos que eu falei, existe um dever de lealdade, em que o empregado ele não pode contar as informações da empresa para ninguém que esteja fora da empresa, até porque seria uma traição, né, em uma fraude do próprio negócio, iria ferir a atividade comercial em si. O trabalhador ele tem a obrigação de usar os equipamentos de proteção individual que forem fornecidos para ele de recomendado uso. Ele tem sim a obrigação de fazer os exames médicos, tanto o admissional, o demissional e os exames periódicos, e os exames também de retorno ao trabalho, caso ele tenha algum afastamento, dentre várias outras obrigações aí. Para finalizar, a mais importante de todas, o trabalhador tem sim o dever de obediência ao empregador. Se o empregador determinar que o empregado, dentro do seu horário de trabalho, exerça uma atividade que está dentro do rol em que ele foi contratado e é uma atividade ilícita, o empregado tem que fazer sim, e se não fizer, ele pode receber uma advertência ou uma suspensão, ou até, se for o caso de reincidência, uma demissão por justa causa. Bom, o assunto é muito vasto, né? O assunto é muito vasto, muito interessante, mas infelizmente nosso tempo terminou. Dr. Marcelo Ide, nosso muito obrigado em dispensar, né, alguns minutos aí da sua folga, né, do seu tempo, nesse feriado, principalmente, para vir aqui passar esclarecimentos ao trabalhador, a nós, a todos os nossos ouvintes e telespectadores nesse Dia do Trabalhador. Muito obrigado e esperamos que outras vezes possamos contar também com a sua presença para debatermos esse assunto que é de fundamental importância e realmente muito, né, passaríamos a manhã toda aqui falando a respeito do tema. É um assunto que eu sou apaixonado e quero aproveitar aqui para desejar um maravilhoso Dia do Trabalhador, dia de descanso, sobretudo, né? Dia de reflexão. E para quem é trabalhador, e assim como nós estamos aqui trabalhando, né? Também vamos agradecer o fato de a gente estar tendo essa oportunidade, sim, de estar podendo trabalhar. Conversar com o Dr. Marcelo Ide, como o telespectador pode fazer? Pode entrar em contato na nossa rede social, no Instagram, @marceloide_adv ou _consultoria. Ou pode entrar também em contato com o nosso site, www.marceloide.com.br.